aí, galera? Vamos dar continuidade, então, à nossa aula, agora falando sobre a formação do Reino de Portugal. Bom, antes de mais nada, nós precisamos entender o espaço geográfico em que vai ocorrer a formação do Reino de Portugal e também do Reino da Espanha. Mas agora vamos focar na formação do Reino de Portugal. O território, nós chamamos isso de Península Ibérica, que é esse território aqui que é também banhado, né, uma parte pelo Mar Mediterrâneo e a outra pelo Oceano Atlântico, tá bom? A Península Ibérica ela vai ser dominada durante os anos 400 e 500 pelos povos bárbaros. E os bárbaros que vão invadir esta área que era parte do Império Romano do Ocidente são os visigodos e os suevos. Os suevos, num determinado momento, vão ser conquistados pelos visigodos e vai se formar aqui, então, o Reino Visigótico, ou Reino dos Visigodos. O que acontece aqui? Diferente de outros reinos bárbaros e feudais, o Reino dos Visigodos era um reino no qual a sua população interna não era uma população que tinha união. Pelo contrário, eles viviam em pé de guerra o tempo todo ali dentro. Tá? Bom, chega um determinado momento que lá no Oriente Médio, na cidade de Meca, vai surgir uma nova religião, né, liderada por Maomé, que é o islamismo. Depois da morte de Maomé, os seus califas, eles vão dar seguimento propagando a fé islâmica, a fé de Alá, para outros territórios, convertendo outros povos e, é claro, conquistando também terras. Com o passar dessa expansão, o norte da África, né, nós temos até aqui a imagem, aqui no norte da África, uma população chamada de mouros vai ser conquistada por essa expansão muçulmana, vão se converter ao islamismo, certo? E vai chegar um determinado momento que eles querem atravessar um território aqui, tipo como quase que fosse uma ponte de um continente ao outro, que a gente chama de Estreito de Gibraltar, né? Como que eles vão conquistar a Península Ibérica e como que os mouros vão conseguir invadir o território dos visigodos? Simples. Acontece que, por volta do século V, século VIII, os visigodos, né, uma parte deles vai pedir ajuda aos mouros para combater aqueles conflitos que tinham dentro da Península Ibérica. E esses mouros não vão perder tempo, eles vão invadir a Península Ibérica e vão começar, aos poucos, a conquistar o território que pertencia aos visigodos, que eram cristãos. Então, os visigodos eles vão se tornar refém dos mouros. Esse território agora vai ser conquistado por um novo grupo, por uma nova religião. Os cristãos que moram aí, que não querem se converter ao islamismo, vão ter que fugir para se proteger e proteger a sua fé, e eles vão buscar um território que possa lhe dar proteção. Qual é esse território? Esse território fica no norte da península, um território chamado Reino das Astúrias, tá? Cercado por montanhas, e ali, então, eles vão buscar se refugiar. Vai ser uma resistência cristã contra esta expansão muçulmana. Mas os muçulmanos, eles não querem parar por aí. Eles querem mais terras, eles querem conquistar outros territórios, né? Então, eles continuarão expandindo, seguindo o caminho ali para outros territórios que possam levá-los mais para dentro do território europeu. E é nesse momento que nós vamos ter um fato muito importante. Parte desses muçulmanos, eles vão tentar conquistar o Reino Franco, que está mais aqui acima do Reino dos Visigodos. Ali no Reino Franco, por volta de 733, nós vamos ter a Batalha de Poitiers. Essa Batalha de Poitiers, ela vai ocasionar um conflito entre cristãos, que é a população do Reino Franco, liderados por um general, Carlos Martel, que tem o apoio do Papa da Igreja Católica, né? É claro que a Igreja Católica vai apoiar essa guerra porque ela está protegendo a sua fé. Ela está protegendo a sua igreja. Ela está protegendo os seus cristãos. E, do outro lado, os muçulmanos que estão expandindo aí a sua fé e conquistando territórios. Essa Batalha de Poitiers é uma batalha muito importante, porque é a batalha na qual Carlos Martel vai treinar todo o seu povo, certo? Vai conseguir estudar como que os espartanos lutavam, como que eles conseguiam ter aquela vitória nas suas guerras,
vai ensinar a sua população a pegarem armas e vai lutar contra estes muçulmanos. É na Batalha de Poitiers que os cristãos vencem os muçulmanos e não permite que eles consigam invadir outros territórios e dar continuidade a esta expansão. Bom, se os muçulmanos foram conquistados, significa que eles estão agora enfraquecidos. Eles não conseguem mais expandir. É nesse tempo aí de luta, né, de enfraquecimento, que por volta de 910, os cristãos que estavam refugiados lá no Reino das Astúrias começam a guerra de reconquista. Ou seja, vamos reconquistar o que foi tirado de nós. Então, esses cristãos vêm reconquistando aquilo que os muçulmanos tiraram deles. É aí que vai formar, nessa guerra de reconquista, alguns territórios cristãos, que é o Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra, de Aragão, o Condado de Barcelona. Estes territórios vão ser todos liderados por cristãos. São reinos. E de pouco a pouco, essa batalha, né, que vai durar por um longo período, vai aos poucos expulsando os muçulmanos da Península Ibérica. Por isso, guerra de reconquista. E é nesse cenário que vai aparecer um rapaz muito importante, o Henrique de Borgonha. Henrique de Borgonha, ele faz parte do exército do Reino de Leão. E ele tem ali a capacidade de conquistar mais vitórias e expulsar mais ainda os muçulmanos do território da Península Ibérica. Como forma de presenteá-lo, o rei de Leão dá ao Henrique de Borgonha um pedacinho de terra. Esse pedaço de terra, que está perto de Lisboa, é chamado de Condado Portucalense. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Henrique de Borgonha se torna, a partir desse momento, vassalo do rei de Leão. E o rei de Leão se torna sucerano de Henrique, certo? Eles vão jurar fidelidade um ao outro e proteção em caso de necessidade. Beleza. A família de Henrique de Borgonha continuará a crescer, ele vai comandar esse condado portucalense. Ele morre e esse governo do condado passa para as mãos do seu filho, o Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, ele vai continuar essa batalha para expulsar mais ainda os muçulmanos destes territórios. E não só isso. Dom Afonso Henriques, ele expulsa os muçulmanos, conquista mais um território e declara a independência do Reino de Portugal. A partir de agora, o território de Portugal não tem mais nenhuma ligação com o Reino de Leão e de Castela. A partir de agora, nós temos o início da dinastia de Borgonha. Professor, o que é dinastia? Dinastia é uma família. E essa família vai ficar no poder até o último sucessor que carrega esse sobrenome. Entenda que dentro de uma monarquia, o poder político é passado de pai para filho. Na maioria das vezes, o sucessor tem que ser do sexo masculino. Tá? Raras vezes que as mulheres vão ocupar o trono deixado pelo seu pai. Tá bom? Mas o fato é que Dom Afonso Henriques ele se torna o primeiro rei de Portugal, dando início à dinastia de Borgonha. E ali vão ser vários outros reis que vão continuar controlando esse território. Eu trouxe aqui um exemplo para que vocês possam observar. Né? Perceba que lá em 1064 nós tínhamos um condado portucalense e que no decorrer do tempo esse condado ele foi aumentando. O Dom Afonso Henriques declara a independência de Portugal e outros sucessores vão conquistando outros territórios. Tá? Bom, nós chegamos ao último rei da família Borgonha e o nome dele é Dom Fernando. Não tem como a gente estudar todos os reis da família Borgonha. Então, a gente estuda o primeiro, que é Dom Afonso Henriques, que é importante porque ele declarou a independência do Reino de Portugal, e nós temos aqui Dom Fernando de Borgonha, o último rei da dinastia. Dom Fernando de Borgonha, ele casa com Dona Leonor, essa mulher que vocês estão vendo ao lado ali. Desse casamento vai nascer uma menina. O certo seria um menino, mas é uma menina. Essa filha, né, do casal, chamado Beatriz, ela vai casar com Dom João I, que era rei de Castela.
temos um problema no ar. Castela pertencia a Leão. Leão e Castela, lá no passado, era quem controlava o território de Portugal. Depois que Portugal tornou independente, Portugal não presta mais satisfação ao reino de Leão e de Castela. Mas o fato é que agora eu tenho a filha do rei Dom Fernando, de Portugal, casada com o rei de Castela, Dom João. Bom, Dom Fernando morre e não deixa um sucessor homem para ocupar o trono português. Eu já li alguns relatos dizendo que ele assinou um documento e fez o seu genro assinar, né? Fez o Dom João I, lá, rei de Castela, assinar um documento quando casou com a Beatriz, dizendo que eles só poderiam tomar posse do reino de Portugal se daquele casamento nascesse um menino. Se não tivesse um filho, eles não teriam direito ao trono quando Dom Fernando morresse. E foi o que aconteceu, né? Não tinha filho, não tinha neto, não tinha um homem herdeiro legítimo, vamos colocar assim, para suceder Dom Fernando no trono. E aí, os boatos que corriam naquela época é que possivelmente o trono iria passar para Dona Leonor, que era esposa de Dom Fernando. Se a gente for parar para analisar, faz sentido, né? Ela daria continuidade ao governo do seu esposo falecido. Mas não foi bem assim que aconteceu, não. Tá bom? Dona Leonor, ela vai acabar tendo aí uma relação com o Conde de Castela. E isso já vai gerar uma preocupação numa parte da população de Portugal que não vê Dona Leonor como uma rainha que vai atender aos interesses da população portuguesa, que é uma rainha que se preocupa com o povo. Dom Fernando já era um rei que ele se preocupava mais com a nobreza. Burguesia e o povão estava meio que deixado de lado, tá? E Beatriz e Dom João eram um grande risco. Por quê? Pensa, se a dona Beatriz assumir o trono de Portugal, na verdade, quem vai governar é o marido dela, Dom João. Espera lá, então quer dizer que nós vamos voltar a pertencer ao reino de Castela novamente, gente? Então, toda essa preocupação que perambulava a cabeça da população naquela época. E aí, o fato é que parte da nobreza apoia a união de Portugal com Castela. Não, não tem problema não. Nós vamos continuar tendo os nossos privilégios preservados, né? O restante do povo que se vire para lá, né? Porém, uma outra parte da sociedade portuguesa começa a se preocupar. Qual parte da sociedade portuguesa que começa a se preocupar? A burguesia, que precisa de alguém que incentive o comércio, a raia miúda, que são os mais pobres, a camada mais popular, os camponeses, tá? E uma parte da nobreza que também não gostava da dona Leonor, do Dom Fernando, e muito menos da filha deles, e muito menos do genro, né, deles. O que acontece é o fato que, nessa história toda de quem assume o trono, aparece o irmão bastardo de Dom Fernando, o Dom João, mestre de Avins. Mas professor, é Dom Fernando de Borgonha, Dom João de Avins? Mas eles são irmãos. O Dom João é irmão bastardo de Dom Fernando. E aí Dom João fala, não senhor, quem tem direito a este trono sou eu sou irmão do rei. Mesmo que eu não sou filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas eu sou irmão, não interessa. E eu vou lutar por esse trono. E eu estou aqui para apoiar a burguesia, eu estou aqui para apoiar o povão, e que eles venham comigo porque nós vamos ganhar essa batalha. Beleza. Nós estamos falando de uma época que não tem como resolver estes problemas sucessórios de uma forma tão simples. Um acordo, né? Aqui, só na fala. Não. Para resolver esse problema vai ser declarada uma guerra, que a gente chama de Guerra de Ajubarrota, ou podemos também chamar de Revolução de Avins. Aí nós temos Dom João, né? Ele que vai lutar contra o exército, né, da dona Leonor, da galera lá que o povão não gosta. O fato é que a Revolução de Avins vai dar vitória a Dom João de Avins. E Dom João passa agora a se tornar o novo rei de Portugal. Começa agora uma nova dinastia, a dinastia de Avins. Todos os sucessores de Dom João de Avins irão assumir o trono ali na sucessão. E ele se torna esse rei que agora
tem todo o apoio da burguesia, já tinha antes, agora tem mais ainda. E, é claro, ele precisa dar algo em troca, né, para essa burguesia que tanto lhe apoiou, que tanto esteve ao seu lado no momento que ele mais precisou para conquistar esse trono. Então, o que ele vai fazer para poder recompensar essa burguesia? Veja bem, nós estamos também falando de uma época em que a Europa está desfrutando das especiarias. E quem está vendendo as especiarias? Cravo, canela, pimenta, gengibre, dentro da Europa? Os italianos. Mas o preço dessas especiarias é caro, 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 caro. E os portugueses, né, os comerciantes portugueses, que já trabalham já com uma atividade mercantil, estão próximo ali do Oceano Atlântico, né, já fazem alguma atividade de navegação, mas muito pequena ainda. Eles querem encontrar uma maneira de chegar até o local em que os italianos conseguem comprar essas especiarias. Só que eles não querem comprar de fornecedores, não. Eles querem comprar do produtor, por um preço mais barato, para vender esses produtos na Europa, porque isso que dá dinheiro. É isso que movimenta a economia naquele momento. E a burguesia tem ali no seu coração aquele sentimento de que o rei vai lhe dar todo o apoio que eles precisam. E, é claro, é isso que vai acontecer. Né? Nós vamos ter ali o rei Dom João incentivando as atividades mercantis da burguesia. E mais tarde, o seu filho, o Dom Henrique, vai convencer o pai, né, Dom João, a começar a patrocinar as primeiras viagens marítimas que os portugueses irão fazer. Qual é o objetivo dessas viagens marítimas? Encontrar um caminho mais fácil para chegar até o Oriente, até as Índias, para adquirir as especiarias por um preço mais barato e poder desenvolver o comércio lá em Portugal e vender esses produtos por um preço mais barato para toda a Europa. Para concorrer, é claro, com os italianos, porque o pessoal comprar uma pimenta para colocar na carne está muito caro nessa época. Beleza? E aqui a gente encerra, então, a formação do Reino de Portugal. Isso aqui vai dar condições para que a gente possa compreender as grandes navegações, que é um outro fato histórico que nós vamos estar estudando mais pela frente. Beleza? É isso aí. Tchau, tchau.